A Libras, como sabemos, é a língua brasileira de sinais, um sistema linguístico autêntico que se diferencia das línguas oralizadas por fazer uso do canal visoespacial para compreensão e expressão. A Libras é considerada L1 das pessoas surdas e para ouvintes ela é adicional à medida que esses passam a respeitá-la e aprendê-la, para que por meio deste idioma realizar trocas culturais. Esse processo, porém, não é livre de dificuldades e por isso se faz necessário conhecermos as práticas pedagógicas mais eficientes para o ensino de Libras como língua adicional aos ouvintes, que têm sido utilizadas no Brasil, de modo que possamos minimizar tais desafios. Desde maio de 2023, eu e mais 2 colegas fizemos essa busca por meio de uma revisão sistemática da literatura. Para tanto, tomamos o Google Acadêmico como base e inserimos os seguintes descritores: ensino, Libras, ouvintes, segunda língua, língua adicional, didática, metodologia, Rio Grande do Sul. Depois mudamos a designação do estado para Paraná e Santa Catarina. Muitos trabalhos apareceram e decidimos excluir alguns. Primeiro, aqueles que tratavam apenas de aquisição de Libras só por surdos. Segundo, e-books. Terceiro, trabalhos duplicados. Quarto, trabalhos cujo conteúdo não era relativo ao Estado ou relativo ao ensino de Libras. Quinto, trabalhos relativos à formação de intérpretes. E sexto, propostas de português como segunda língua para surdos e também estado da arte. Com essa seleção preliminar, organizamos os artigos, capítulos de livro, teses e dissertações, TCC, materiais instrucionais, trabalhos que tratavam de surdos, mas que também tratavam sobre ouvinte e organizamos em planilha no Drive. Depois disso, procedemos à leitura dos 7 materiais que atenderam aos critérios delimitados, ou seja, que se tratavam de uma pesquisa que apresentava práticas pedagógicas para o ensino de Libras como língua adicional para o público ouvinte. Após conhecer na íntegra cada um dos 7 trabalhos, podemos identificar que, em alguns casos, o seu conteúdo era pertinente à grande área ensino, e apenas 2 tinham a metodologia como cerne do trabalho, e sobre eles eu vou discorrer brevemente. O primeiro trabalho é o ensino de Libras para ouvintes, Cognição, Princípios Metodológicos, de Silva, 2020. Nesse texto, a autora trabalha com instruções e recomendações didáticas, a fim de contribuir com a atuação de professores iniciantes, os quais têm dificuldades maiores do que professores experientes. Além disso, devido ao fato de haver ausência de parâmetros curriculares para o ensino de Libras, esses professores carecem de diretrizes para conduzir sua prática pedagógica. Esses professores iniciantes, ao qual o artigo se refere, são os acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras Libras, que é o curso de graduação destinado a formar profissionais da área. A proposta de Silva, 2020, é de oferta de princípios metodológicos ao ensino de Libras, que se ancoram no viés cognitivista, os quais são: primeiro, input. Quanto a isso, a autora explica que, fazendo uso da instrução baseada no input, o professor vai viabilizar a experiência linguística do aluno e oportunizar a sua exposição ao input linguístico. Os professores devem fazer uso da Libras dentro e fora da sala de aula, para que assim possam ensinar aos alunos que a Libras não é apenas objeto de estudo, mas também o meio de comunicação. Outra recomendação importante, baseada nessa etapa, é que o professor não deve utilizar a voz em sala de aula, como forma de respeito às comunidades surdas e de otimização do ensino do idioma. O professor deve oferecer vídeos com textos sinalizados,
para proporcionar ao aprendiz os diversos gêneros de discurso e as mais variadas sinalizações. Segundo, o ensino explícito. Na instrução baseada no ensino explícito, Silva, 2020, recomenda que se faz necessário que o professor evidencie formas linguísticas extraídas do input e destaque as formas consideradas difíceis pelo aprendiz ouvinte. O professor tem o papel de ensinar as estruturas linguísticas da Libras, como a espacialização, a produção morfossintática e incorporação, por exemplo. O terceiro é a produção. Com o ensino baseado na produção, o professor faz seus alunos produzirem a língua-alvo e isso pode ocorrer, por exemplo, através do encaminhamento de tarefas. Essas produções podem ser monólogos, gravados em vídeo ou ainda atividades realizadas em pares. É importante insistir na realização de vídeos em Libras, ainda que haja pouca firmeza na sinalização ou outras dificuldades motoras. O quarto é o feedback. O feedback é um momento ideal para que o professor possa dar retorno aos alunos durante suas produções. É uma oportunidade de gerar novos inputs e chamar a atenção para formas que precisam ser aperfeiçoadas. O segundo trabalho é o Metodologias Ativas no Ensino de Libras como L2 para ouvintes. Uma experiência com a sala de aula invertida, de Vargas, 2022. Com a falta de um material específico voltado ao ensino de Libras para o público ouvinte, Vargas, 2022, buscou desenvolver, analisar e discutir a aplicação de um material didático autoral. Esse material didático foi aplicado em uma escola do Rio Grande do Sul com alunos do ensino médio e com foco na sala de aula invertida, SAI. O trabalho fez uso de metodologias ativas que oportunizaram a autonomia dos alunos. Sabemos que as metodologias ativas sugerem que os alunos pratiquem a língua em casa e fazem com que ele construa seu conhecimento individualmente, através da realização das atividades, que serão apresentadas em sala de aula, de modo que ele demonstre o que aprendeu pelo material deixado previamente pelo professor. Na proposta de Vargas, 2022, o professor é responsável por produzir um material didático, que servirá de apoio aos estudos assíncronos. Para a autora, o professor também deve dar feedback nos encontros síncronos. A sala de aula invertida, SAI, tende a ser um grande avanço no quesito de criar experiências que visam contribuir para uma melhoria de ensino e favorecer o aprendizado mais colaborativo, visto que as atividades fora da sala de aula são focadas em discussões em grupos e atividades práticas. Nos dias de hoje, as tecnologias estão muito avançadas e esses produtos como vídeos, plataformas online, aplicativo ajudarão os aprendizes à memorização os sinais em Libras, em que o próprio aprendiz contribui para o seu progresso e utilize a tecnologia disponível ao seu favor. Finalizando a apresentação dos dois trabalhos, é possível perceber a escassez de produções e também tentativa de inovação para a área de Libras, uma vez que Silva, 2020, e Vargas, 2022, visam disseminar práticas pedagógicas que otimizem a comunicação e efetivem a aprendizagem do idioma, para que assim as antigas e tradicionais abordagens deem lugar a transformações na educação linguística no sul do Brasil.